Olá, bem-vindo a mais um culto online da Igreja Adventista do Bosque. É um prazer tê-lo aqui conosco, mesmo que de forma virtual. Espero que você se sinta abraçado e acolhido por toda a nossa programação. Hoje é um dia muito especial e por isso eu te convido a permanecer até o final dela. Mas agora, vamos falar um pouco com Deus? Fique em reverência, de onde você está. Senhor, peço que esteja conosco durante toda a programação que se estende e através do que for feito aqui, cada um sinta em seu coração a mensagem que o Senhor tem a passar para cada um de nós. Abençoe as pessoas, Pai, que estão trabalhando para que seja entregue a mensagem em cada lar. Abençoe, Pai, também aquele que assiste e seja conosco. Agradeço-te por tudo que tem feito por nós, por todas as maravilhas que tem concedido a nós durante esse período tão difícil que estamos passando. É por tudo isso que te peço e te agradeço, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. Eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. Eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tu tens o universo em tuas mãos, quem poderia me roubar? A tempestade não me alcançará.
estou contigo, eu tenho paz. Tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Tenho paz. E aí, rola carona aí? Feliz sábado a todos vocês que nos acompanham nesse momento. É com muito carinho que nós recebemos vocês aqui. Quero agradecer a presença de todo o Distrito do Bosque. E se porventura você também está nos acompanhando de algum outro lugar do Brasil, seja muito bem-vindo ao nosso meio. Pois bem, amigos, nessa manhã de sábado, eu gostaria de estudar um tema com vocês. O tema que nós vamos falar é sobre o lado certo da vida. Pois bem, na realidade em que nós vivemos, você sabe que muitas vezes nós somos obrigados a tomar uma posição, a escolhermos um lado. Muitas pessoas vão te perguntar, e isso é natural, a que time você torce, se você é vascaíno, se você é flamenguista. E se porventura nós nos colocamos em cima do muro, a maioria das pessoas acham estranho. É normal que você se posicione quanto a um time, quanto à política, de que partido você votaria, quais são as suas ideologias. Isso é normal para o nosso mundo. Pois bem, amigos, eu queria te falar que não é diferente também quanto à nossa vida espiritual. E eu gostaria que você sim meditasse um pouquinho nessa questão que nós colocamos para você nessa manhã. Qual é o lado certo da vida? Eu sei que para muitas pessoas, talvez, ao meditarmos esse tema, já vão começar a analisar e falar: pastor, eu nasci do lado errado. Porque no meu dia a dia eu tenho enfrentado muitos problemas. Talvez você realmente, a sua realidade hoje seja um problema com o sofrimento. Talvez você tenha sofrido, e isso eu não estranho. Ou talvez o seu problema pode ser com a fome. Existem muitas pessoas hoje no Brasil e no mundo que estão passando talvez por falta de alimento e realmente isso dói. Talvez o seu problema possa ser com a doença, uma enfermidade que você tenha. E juntando tudo isso, você diz mais uma vez: pastor, só pode ser que eu nasci do lado errado e as minhas escolhas estão no lado errado da vida. Mas, amigo, eu gostaria de analisar mais ainda esse contexto. Talvez você pode estar sofrendo também com um trabalho e você não gosta do seu trabalho. Você trabalha porque é a única forma que tem de você se sustentar. Mas durante esses dias que nós estamos passando pela epidemia, tem muitas pessoas também que estão reclamando, não pelo excesso de trabalho, mas pela falta dele. E, entre aspas, eu gostaria aqui de... Ontem nós tivemos, na sexta-feira, o Dia Mundial do Trabalho, e eu queria sim agradecer aqui aquelas pessoas que hoje estão na linha de frente. Muitas pessoas estão em casas, paradas, se preservando dessa doença, mas nós temos muitas profissões que têm que estar na linha de frente. Os profissionais da saúde, aos profissionais que mantêm o alimento na nossa casa, aqui fica o nosso agradecimento a vocês. E um feliz dia do trabalho. Mas você vai concordar comigo que o trabalho nem sempre ele é o mais prazeroso e a falta dele é pior ainda. Mas nós temos pessoas que ainda têm outros tipos de sofrimentos. Temos pessoas que têm medo
E você talvez está trancada dentro de casa com medo da doença, medo das coisas que vão acontecer ou que podem acontecer. Talvez você está preocupado que será amanhã, o que eu vou comer, como que eu vou me vestir. E isso, amigo, é lógico. Talvez você também está com um problema de ansiedade. Você não consegue dormir, você não consegue descansar, porque os problemas que você tem na sua mente, que pode acontecer com você ou sua família, eles estão te afetando. Talvez você pode até falar: pastor, eu nasci do lado errado e estou do lado errado da vida porque eu tenho muita insegurança, eu não tenho certeza, eu estou com medo do que essa crise pode provocar, eu estou com medo do que essa doença pode provocar. E eu só tenho algo a te dizer, amigo: realmente nós estamos nesse momento, no momento em que vivemos, do lado errado. E eu vou lhe explicar mais um pouquinho. Existe na Bíblia um homem muito sábio, e esse homem, ele é conhecido como um dos homens mais sábios de toda a história da humanidade. Você já sabe de quem eu estou falando. O nome dele é Salomão, e ele escreve algo que também fundamenta esse nosso pensamento. Eu queria que você acompanhasse agora na sua Bíblia em casa. Também nós vamos estar aqui projetando para você acompanhar o que está escrito lá no livro de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 11. Olha só o que Salomão nos diz. Diz o seguinte: e olhei eu para todas as obras que fizera as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Esse versículo, ele é muito importante para nós analisarmos. Um dos homens mais sábios de toda a história, ele analisa a vida humana e ele diz, em poucas palavras, que tudo é vaidade. Tudo o que existe debaixo do sol se vai. A vida humana às vezes parece não ter sentido, ainda mais se nós colocamos essas circunstâncias ao lado: a dor, o sofrimento, o medo, a ansiedade. Talvez eu estou falando com alguém nesse momento que está em casa, mas está passando por momentos difíceis, talvez na saúde, talvez a incerteza do trabalho, talvez a incerteza da crise financeira do Brasil, talvez você está com medo. E eu queria falar para você que nesse momento, realmente, nós estamos do lado errado. É difícil vivermos num mundo onde, se você liga a televisão por um momento, a manchete é o desespero, a manchete é a morte, a manchete é a incerteza do amanhã. E realmente eu queria falar para você que hoje nós estamos do lado errado. Mas também a mensagem, ela não termina aí. Não precisa entrar em desespero, nós não chegamos ainda no final, é apenas o começo. Porque nem sempre na história da humanidade o ser humano, ele viveu do lado errado. Houve um momento onde realmente o ser humano, ele vivia do lado certo da história. Você conhece esse relato? Eu gostaria de falar um pouquinho para você sobre esse assunto. E se você quiser me acompanhar, basta você pegar a sua Bíblia e você vai abrir ela agora no capítulo 1 e no capítulo 2 do livro de Gênesis. Pois bem, amigos, esses dois capítulos, eles marcam a história de um mundo aonde nada de ruim existia, aonde o planeta era perfeito. Eu posso falar com você, e olhe bem para mim nesse momento, que se você pudesse viver no tempo de Adão e Eva antes do pecado, você não iria conhecer a tristeza, porque o que reinava ali era somente a felicidade. Se você vivesse no tempo de Adão e Eva antes do pecado, você nunca iria encontrar uma pessoa passando fome, porque tudo que existia no jardim, tudo que existia na natureza era fundamental para o sustento do homem. E Adão e Eva, cada dia, eles poderiam ali experimentar de frutas diferentes, alimentos diferentes, e a fome é uma palavra que não existia no seu dicionário. Sabe, a história da humanidade também antes do pecado nos mostra algo maravilhoso. Lá não havia doença. Essa epidemia que nós estamos passando, corrigindo, a pandemia, na época do Éden, quando Deus terminou de formular o mundo,
Tudo era perfeito. A saúde de Adão e Eva era perfeita. Adão, ele poderia correr, ele poderia brincar com os animais, ele poderia subir nas árvores, escalar as mais altas montanhas. Ele não tinha nem sombra de um problema físico. Eva, da mesma maneira, era perfeita. A sua saúde, a sua vitalidade. Amigos, o mundo, antes do pecado, ele era perfeito. Antes do pecado, eu posso sim afirmar para você que o ser humano, ele vivia do lado certo. O trabalho de Adão e Eva, queridos, em Gênesis capítulo 2 nos mostra que Deus deu sim trabalho, ocupação para Adão e Eva, porque trabalho não é maldição, trabalho é uma bênção. E Adão e Eva, eles faziam o que eles gostavam. Eles amavam cuidar dos animais, eles amavam cuidar das plantas do jardim. Esse era o trabalho que Deus havia dado para Adão e Eva. Tudo era bom, tudo era perfeito. E eu vou lhe falar mais uma coisa. Antes do pecado, essa palavra que nós hoje entendemos e é presente na vida de muitas pessoas como medo, não existia medo. Eles tinham uma vida onde a dor, a tristeza, o medo eram palavras que não existiam em seu dicionário. Temos também a ansiedade hoje que nos afeta? Não, antes do pecado não existia ansiedade. Eles tinham a certeza, porque a fonte da vida habitava no meio deles. Você sabia que Adão e Eva tinham à sua disposição uma árvore que chamava-se Árvore da Vida? E eles poderiam comer sim livremente daquele fruto. Eles não tinham preocupação com a morte, eles não tinham preocupação com a dor, e mais ainda, a própria fonte da vida vinha estar com eles, caminhar no meio deles, que é o próprio Deus. Sabe, amigos, essa realidade que eu estou falando para você é uma realidade que com a sua mente talvez você possa imaginar e desejar fazer parte dela. A Bíblia nos mostra no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 31. Acompanhem comigo se você tiver uma Bíblia em casa. Gênesis, capítulo 1, versículo 31. Olha só esse texto, que maravilhoso ele é para a nossa realidade. Depois que Deus havia criado todas as coisas, Deus ele fez uma avaliação de tudo que ele tinha feito. E a palavra que está escrita no livro de Gênesis diz o seguinte: e viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã e o dia sexto. Sabe, amigos, nós começamos sim a falar sobre o lado errado. Vivemos em um ambiente de dor, de sofrimento, de angústia, de ansiedade. Mas eu lhe pergunto, o seu coração não bate mais forte quando você ouve falar do plano ideal de Deus para a sua vida, para a minha vida? Um local onde não existia dor, nem sofrimento, nem pandemia, nem fome, nem sede, nem morte. Isso não faz, talvez, você desejar algo a mais na sua vida? O fato que nós poderíamos viver assim eternamente realmente me incomoda. Nós não precisaríamos ter as lutas que nós temos hoje em dia. Mas talvez você me pergunta, pastor, por que hoje nós estamos do lado errado? Pois bem, amigo, eu vou comentar para você. Agora no capítulo 3 do livro de Gênesis, você tem uma das mais tristes sentenças de toda a Bíblia. O capítulo 3, ele é o capítulo da queda, e realmente eu me sinto incomodado e triste ao lê-lo, mas nós vamos relembrar o que aconteceu com o ser humano. Simplesmente eu queria que você acompanhasse comigo agora o capítulo 3 e o versículo 6, pois ele é o ápice da sentença da transferência de lado, do lado bom para o lado ruim que nós conhecemos hoje. No capítulo 3, versículo 6, diz assim: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Sabe, amigos, esse momento, ele é o momento mais triste da criação que Deus havia feito. É o momento da queda, é o momento do desespero, é o momento do engano. Satanás, ele havia tentado sim Eva com todas as suas artimanhas. Deus havia advertido Eva. É interessante, se você tiver a oportunidade, existe um livro que eu gostaria de indicar para você ler, que se chama História da Redenção.
E ele vem comentando um pouquinho sobre as características desse engano. Deus havia advertido Adão e Eva sobre Satanás, sobre o que ele havia feito no céu, e agora a maneira como ele andava sedento por todo o universo para procurar alguma das criaturas inteligentes para que pudesse apoiar em sua decisão. Deus havia advertido Adão e Eva, mas Satanás às vezes se aparece da maneira que nós menos esperamos. O livro História da Redenção, Ellen White, ela tem um comentário que eu gostaria agora de compartilhar com você. E ela diz o seguinte: Satanás desejava infundir a ideia de que pelo comer da árvore proibida, eles receberiam uma nova e mais nobre espécie de conhecimento do que até então eles tinham alcançado. Este tem sido o seu trabalho especial, com um grande sucesso desde a queda, levar o homem a forçar a porta dos segredos do Todo-Poderoso. E ela conclui dizendo, preste bastante atenção, e não está satisfeito com o que Deus o revelou, e não cuidar de obedecer ao que ele ordenou. Amigos, essa tem sido a estratégia de Satanás. Observe a primeira questão. Ela diz assim, de não estar satisfeito com aquilo que Deus revelou ou com aquilo que Deus deu. Eu acabei de falar para vocês dos dois lados. Hoje nós vivemos no lado ruim, no lado da dor, no lado do sofrimento, mas Adão e Eva, eles viviam no lado da perfeição. E eu me pergunto muitas vezes, como pode um casal que experimentou a perfeição querer algo mais? Eles já tinham tudo. Eles tinham a felicidade, eles tinham a segurança, eles tinham o conforto, eles tinham o prazer, eles tinham a alegria de estar na presença de Deus e dos anjos. O que mais eles queriam? Sabe, querido, Satanás, ele tem trabalhado na vida de muitas pessoas hoje em dia, e ele coloca sempre algo a mais na vida dessas pessoas, e elas começam a buscar, talvez tenham dinheiro, talvez tenham segurança, mas querem mais, e por quererem mais, eles tomam caminhos errados. Sabe, Deus, apesar do pecado e do mundo em que nós vivemos, Ele sim nos dá alegria e prazer, mas tem pessoas que desejam prazeres maiores, rápidos, um efeito micro-ondas. E através desses prazeres rápidos, tem muitas pessoas que são levadas para o abismo, através da sexualidade, através da bebida, sempre querendo mais, sempre querendo saber mais, ser mais inteligente. Sabe, amigos, às vezes nós temos que nos contentar com aquilo que Deus ele tem nos dado. Talvez você tenha que parar e pensar na sua vida, se o que você está fazendo, o esforço que você está gastando, se realmente é essencial para a sua felicidade. Porque senão nós vamos fazer como Salomão acabou de falar, você vai trabalhar, correr, e no final da sua existência, você vai perceber que tudo isso é vaidade. E realmente, é isso que a Bíblia nos orienta. Se contenta com aquilo que Deus te dá. Busque crescimento espiritual, que essa sim deve ser a nossa prioridade. Agora, observe o segundo fator. Primeiro fator, Satanás ele tentou Adão e Eva não se contentar com aquilo que Deus já havia dado a eles. E disse, no dia em que você comer do fruto, os seus olhos vão se abrir e vocês vão se tornar como Deus. Olha, eu não quero ser Deus, eu quero é ter um Deus. E eu espero que você deseje também a mesma coisa. Agora, o segundo fator, Satanás, ele leva as pessoas a quebrarem a lei de Deus. Amigos, pare e pensa o contexto em que nós estamos vivendo. A origem dessa pandemia foi feito recentemente uma abordagem pelo pastor Rodrigo Silva. Eu achei muito interessante. A origem dessa doença se veio através de comer animais que Deus havia falado para não comer. Comportamentos que o ser humano tem feito para quebrar a lei do Senhor, tem atraído para si males que Deus nunca desejou na sua vida. Você já parou para pensar nesses detalhes? Satanás tem feito a humanidade querer mais e pisar na lei do Senhor. Talvez chegou o momento de nós tomarmos a nossa decisão e escolher o lado certo. Mas você pode sim me perguntar, pastor, tem como escolher ainda o lado certo?
Você acabou de falar que nós nascemos do lado errado, e realmente estamos, amigos, do lado errado, e nascemos do lado errado. O Davi, no Salmo 51, ele fala: em pecado me concebeu a minha mãe. A ideia de quando nós nascemos nesse mundo, nós já somos expostos à dor, ao sofrimento, à crise, é porque nós nascemos do lado errado. Mas eu tenho uma mensagem de esperança para você. Sabia que existe uma última chance para nós voltarmos para o lado certo? Sim, existe. E essa chance, ela nos foi dada, ela nos foi proporcionada por Jesus. Tem uma frase que eu vou compartilhar com você agora, o autor dela é desconhecido, mas eu achei ela muito interessante. Ela diz o seguinte, olha, falando sobre mudanças. A mudança acontece por duas razões. Ou porque você aprendeu o suficiente e quer mudar, ou porque você sofreu o suficiente e tem que mudar. Realmente, analisando, isso é uma verdade. Quando nós aprendemos sobre algo, nós podemos tomar uma decisão, ou talvez você gosta mais da experiência e você quebra a cara e você sofre, e esse sofrimento às vezes também te leva a tomar uma decisão. E eu gostaria de analisar esses dois pontos brevemente com vocês. Primeiro ponto, você aprendeu o suficiente e quer mudar. Pastor, como é que eu posso aprender? É muito simples. É muito simples. Aliás, esse é o segredo da palavra de Deus. Olha só, Jesus, ele quer nos ensinar que a salvação depende dele. Você entende isso? Isso é o resumo de toda a Bíblia, de toda a história. Jesus, ele quer nos ensinar que a salvação depende dele. Pois bem, amigos, Jesus, ele é o nosso provedor. Lembra da história que eu falei para você sobre Adão e Eva? No momento em que eles pecaram e ficaram com medo e se esconderam no meio do mato dos arbustos, foi Deus que chegou até Adão e Eva perguntando: aonde estás? Aonde estás? E foi Deus que resolveu o problema deles. Eles estavam se vestindo com folhas de figueira, feitas por sua mão. Eles cozinharam as folhas e fizeram roupas e vestiduras, mas não era suficiente para tapar a vergonha deles. Então Deus, ele desce do céu, vem a estar com o ser humano pecador, e agora Deus, ele providencia para eles roupas de pele. Deus é o provedor, Jesus é o provedor. Você lembra também na história da Arca de Noé, no capítulo 5 do livro de Gênesis? Pois bem, é o Senhor que fala para Noé e diz: Noé, você tem que fazer uma arca para a sua salvação, a salvação da sua família e de todos aqueles que acreditarem, pois eu vou mandar um dilúvio sobre a terra. Deus proveu para Noé o ideal da arca. A ideia da arca não foi de Noé, foi Deus, porque Jesus é o provedor. Nós temos também uma experiência semelhante na história de Abraão. Você lembra quando Abraão, ele subiu um monte com seu filhinho Isaque, e de repente Abraão estava para matar Isaque, e naquele momento Deus mais uma vez, ele providenciou? Pois bem, Jesus é o provedor. Naquele momento Jesus proveu um carneiro, um cordeirinho no meio dos arbustos, para que pudesse ser o sacrifício no lugar do filho Isaque de Abraão. Jesus é o provedor. Nós poderíamos aqui decorrer toda a Bíblia e explicar cada detalhe da maneira como Jesus, ele tem provido a solução para a sua vida. Na história dos escravos hebreus não foi diferente. Um povo que estava no Egito sendo escravo, e Jesus foi o provedor, foi Jesus que proveu a liberdade para eles. Quando Moisés pergunta: a quem eu vou anunciar que está pedindo para que o povo seja liberto? Então Deus fala que eu sou. E você sabe quem é esse eu sou na Bíblia? Pois bem, amigos, se você não sabe, eu vou te revelar. O nome dele é Jesus. É o mesmo que criou o mundo, é o mesmo que providenciou a vestidura de pele para Adão e Eva, é o mesmo que falou para Noé construir a arca. Esse é o Jesus que está em toda a história, ele é o provedor. Nós temos também uma experiência muito interessante. Quando o povo sai no deserto você sabe que não tinha nada para comer, e agora Deus mais uma vez provê, e cai do céu o que nós conhecemos como maná. Quem é o pão da vida? Quem é o maná descido do céu? É Jesus. E quando o povo estava com sede em meio ao deserto, só havia areia e um sol escaldante, é o próprio Cristo
que é ferido a rocha, para que daquela rocha saia água, para saciar a vontade daquele povo, porque Jesus também é a água da vida. Amigos, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala que Cristo é o nosso provedor. Pois bem, mas existe um detalhe: Ele proveu a salvação, mas nós temos que confiar nele. Não sei se você conhece a história de Adão e Eva, mas provavelmente Jesus levou o cordeiro, mas quem teve que matar foi Adão. Houve a confiança, Adão nunca viu um animal morrer até então. Nós conhecemos sim a história da Arca de Noé. Deus mandou Noé construir, mas quem teve que colocar a mão na massa, quem teve que ir atrás dos recursos, você sabe que foi Noé. Deus não deu uma arca pronta, porque nós temos que confiar no Senhor. Você sim sabe sobre a história de Abraão, que Deus na última hora fez com que um cordeiro aparecesse em meio aos arbustos, mas Abraão ele teve que fazer tudo o que estava ao seu alcance. Deus, ele é o provedor, mas você tem que confiar. Você sabe que os israelitas, sim, foram libertos do Egito, mas aquele povo teve que caminhar no deserto. Eles tiveram que colocar o pé na água para o mar se abrir. Você sabe que Deus, ele mandou o pão do céu, mas o povo toda a manhã tinha que sair com suas vasilhas e colher na areia do deserto o maná, o sustento de cada dia. Amigos, uma coisa é Deus prover e a outra que é necessário é nós confiarmos no Senhor. E isso nos é cobrado. Então, na primeira parte do ensino, se você quer mudar de vida, se você quer mudar de lado, a Bíblia te ensina a maneira. Deus provê e você confia. Mas conforme a nossa frase, existe dois métodos. Um através do ensino e o outro é porque você sofreu o suficiente e agora você sabe que tem que mudar. Sabe, queridos, agora eu gostaria de falar um pouquinho ao teu coração. Ao teu coração. Nessa manhã eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp. E ela era de uma amiga minha do distrito que eu estava pastoreando. E ela escreveu para mim dizendo o seguinte: pastor, eu gostaria que você orasse. E ela explicando o motivo, eu confesso a vocês que me incomodou um pouquinho. E ela explicou a história, ela falou assim: pastor, eu queria que você orasse porque o irmão do meu esposo, ele, quando criança, ele teve câncer no cérebro. E aí os médicos pegaram ele, fizeram a cirurgia e a opinião final dos médicos é que ele estava curado. Amigos, você já imaginou uma criança sofrendo com câncer? Eu confesso a vocês que quando um adulto sofre, às vezes a gente consegue entender, mas uma das coisas mais difíceis para mim pessoalmente é quando eu vejo uma criança sofrendo. Uma criança no colo, nos braços de um pai pedindo uma esmola no sinal, isso me incomoda. Uma criança na rua, talvez eu não sei se ela tomou o café da manhã ou não, isso me incomoda, eu não sei a você, mas isso me incomoda. E essa irmã ainda continuou no pedido de oração dela, falando que recentemente, essa semana, esse jovem, à noite, ele estava no joelho da cama orando. Por consequência desse câncer que eles retiraram do cérebro dele, ele já havia perdido a visão, ele já tinha algumas debilidades. E de repente a mãe, quando acordou, viu esse jovem à beira da cama orando. E ela perguntou: meu filho, está tudo bem? Você está bem? E o filho, ainda tentando confortar a mãe, falou: mãe, está tudo bem, pode dormir, eu só estou aqui orando a Deus. E aquele jovem depois foi dormir. Poucos minutos depois a mãe acorda. Aquele jovem, ele estava entrando em convulsão novamente. Ele estava tendo uma crise e ele foi levado rapidamente ao pronto-socorro. Quando chegou lá, os médicos, pelos exames que haviam feito, detectaram que ele tinha um derrame. Os médicos rapidamente levaram ele para a sala de cirurgia, começaram a abrir agora o crânio dele. E quando abriram, eles viram lá dentro do cérebro dele novamente uma massa cinzenta e fizeram a retirada. E resumindo, amigos, fecharam, ele está em coma induzido e os médicos falaram: se ele não reagir daqui uma semana, talvez eles já vão desligar o aparelho. Sabe, amigos, histórias como essa não te incomodam? Se você talvez ainda não tomou a sua decisão pelo conhecimento que Jesus nos dá, que Ele é o Salvador, que Ele é o provedor, tome a sua decisão pelo sofrimento que nós já enfrentamos nesse mundo.
Quantas situações difíceis, quantas crises, quantas doenças, quantas pessoas estarão mendigando o pão de cada dia para poder se alimentar depois dessa crise que nós estamos tendo na saúde? Sabe, queridos, quando a história desse jovem me foi contada, somente uma coisa confortou o meu coração: o fato dele ter orado antes dele ter piorado. Sabe por que isso me confortou? Porque eu tenho a certeza que Deus o ouviu. Eu tenho a certeza que mesmo diante da dor e do sofrimento, ele fez a melhor escolha da vida dele. E agora eu me pergunto, e você? E nós? Nós estamos sabendo fazer a escolha de que lado realmente nós temos que estar? Se não pela razão, olha as circunstâncias. Acabei de falar sobre os sofrimentos, fomes, doença, trabalho forçado, falta de trabalho, problemas psicológicos, medo, preocupação, ansiedade, insegurança. Isso faz parte do nosso dia a dia. Se um motivo não te levar a tomar a decisão, amigo, que o outro te leve. Eu já estou cansado. E a minha esperança que eu tenho nesses últimos dias, ela se abraça e se agarra nos braços de Cristo Jesus. Finalizando com vocês, eu gostaria de falar que nesse mundo em que nós vivemos, talvez você ache que tem muitas opções para você fazer. Não. Nós só temos duas opções para escolher. Nós temos que escolher o certo ou o errado. Eu sei que o mundo fala que tudo é certo, que você pode fazer todas as coisas, mas amigos, você há de convir comigo que essas coisas não estão te satisfazendo. Isso não está te trazendo felicidade. Aquilo que o mundo fala que é certo você fazer, ter várias namoradas, beber bebidas alcoólicas, usar droga, talvez ele pode te dar um prazer no momento, mas você sabe que depois, quando você volta para casa, existe um vazio do tamanho de um Deus a ser preenchido dentro do seu coração. Por isso, eu sou claro a te informar, há somente duas decisões a tomarmos, o certo ou o errado. Ou você vai escolher a Satanás, e assim como Adão e Eva escolheu, eles fizeram da maçã o símbolo do pecado. Você sabia disso? Ou nós vamos escolher a Jesus, e também hoje nós temos um símbolo da salvação. Hoje você não precisa matar um cordeiro. Hoje não é necessário você construir uma arca e nem sacrificar o seu próprio filho. Hoje a nossa salvação ela está relacionada ao que Jesus nos ensina sobre o batismo. Você já leu o que está escrito no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16? Eu vou ler para você. Jesus ele diz o seguinte: quem crer e for batizado, esse será salvo, mas quem não crer, ele será condenado. Amigo, nós temos que escolher o lado certo. O batismo, ele não é um significado em si mesmo, ele é um símbolo de uma aliança. Não é pelo fato de você mergulhar nas águas e levantar que você vai se tornar uma nova pessoa, mas quando você decide fazer isso, o Espírito Santo ele vai trabalhar no seu coração e no meu coração. O batismo, ele é o mesmo símbolo da maçã do pecado. Se para Adão e Eva escolherem Satanás, tiveram que comer a maçã, Jesus ele diz que para você escolher ele hoje como seu Senhor e Salvador, você deve se batizar. Mas talvez você olhe para mim nesse momento e fale o seguinte: pastor, eu já sou batizado. Amém, irmão? Deus seja louvado por isso. Mas agora você tem que continuar em novidade de vida. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, sabe o que ele diz para você que já é batizado? Ele diz o seguinte: e disse-lhe, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Pois bem, amigos, chegou o momento de decidir de que lado você vai querer estar. Talvez você ainda se insista em não decidir e diz: pastor, eu não quero nenhuma coisa e nem outra. Eu não vou decidir nem ao lado de Jesus e nem vou para o mundo, para o lado de Satanás. E eu encerro para você dizendo: aquele que não escolhe, já escolheu. Se você não escolher a Jesus, se você não entregar a sua vida a Ele, infelizmente, meu amigo, você já escolheu o lado de Satanás. Pois nós estamos em desvantagens. Nós nascemos no pecado. Em pecado concebeu-nos a nossa mãe. Você é um pecador, eu sou um pecador. Assim como Adão e Eva tiveram que comer do fruto para escolherem Satanás, hoje nós temos que nos batizar e seguirmos a Jesus para escolher a salvação. Em meio à crise, em meio à pandemia,
eu posso te dizer com todo carinho, ainda não inventaram a vacina para o coronavírus, mas Jesus já providenciou a vacina para o pecado e para a sua salvação. Escolha o lado certo, porque brevemente ainda nós iremos morar em um local onde não haverá mais dor, nem planto, nem choro, porque os 2 últimos capítulos de Apocalipse falam do novo céu e da nova terra, que foi preparado para mim e para você. Hoje nós temos aqui 2 pessoas que decidiram entregar a vida a Cristo Jesus através do batismo e fizeram a escolha certa. E agora nós vamos presenciar esse fato. Mas antes, eu gostaria de fazer uma breve oração com você. Feche seus olhos e vamos orar. Querido amado Deus, agradecemos a Ti, Senhor, por essa mensagem que o Senhor nos trouxe aos nossos corações. Escolher o lado certo ainda é possível, apesar que nós vivemos no lado errado da dor, do sofrimento, mas ainda assim, Pai, vivendo em um mundo imperfeito, sabemos que é totalmente possível escolher ao Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, pois Ele irá nos conduzir novamente a esse mundo, a essa terra, a esse local, aonde não haverá pecado, aonde não haverá dor, nem choro e nem crise. E pedimos a Ti, ó Pai, que mande sobre nós o Espírito Santo, para que Ele trabalhe em nossos corações, para que nós possamos ter coragem e força para entregarmos a nossa vida a Ele e terminarmos a nossa existência aqui, fazendo aquilo que é certo e decidirmos estar ao lado de Deus. Essas bênçãos nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A Igreja Adventista do Bosque, nós temos vivido uma experiência maravilhosa. Nós percebemos a presença do Espírito Santo em nosso meio. Isso porque um dia nós escolhemos obedecer e seguir o ID, o que o Senhor nos manda fazer. E eu gostaria de ler com vocês o verso que está em Mateus 28:19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa igreja tem vivido essa experiência na presença do Espírito Santo de Deus. Nós temos percebido a ação do Espírito Santo em nosso meio, transformando a vida de queridos que têm vindo até nós. E hoje nós teremos a alegria de receber 2 novas pessoas que escolheram agora andar segundo as orientações de Deus. E eu gostaria de falar um pouco sobre a vida de cada uma delas. A primeira é o Iris Saraiva, de uma família muito querida aqui da igreja, e hoje o Iris Saraiva está decidindo ao lado de Cristo. Ele teve que passar por um deserto. E depois desse deserto, ele decidiu ao lado de Jesus. Queridos, nós estamos indo presenciar a resposta da oração de uma mãe, da oração de uma esposa e da oração de um adolescente que decidiu a ser como Daniel, orando constantemente pelo pai, para que o Espírito Santo alcançasse a vida do seu pai. E hoje nós teremos o privilégio de ver o Iris Saraiva descendo as águas, entregando a sua vida a Jesus. O outro é o Kennedy. O Kennedy é um jovem. O Kennedy já está conosco já há algum tempo. Ele participou de várias séries de estudo da Bíblia. E agora, depois de bem alicerçado na palavra, depois de conhecer bem a Jesus, ele decidiu a também se unir à Igreja Adventista. O que é interessante, que ele esteve me dizendo que o primeiro contato que ele teve com a Igreja Adventista, ele era ainda adolescente e morava em Sena, e ele foi auxiliar uma amiga, uma vizinha, para que ela fosse a um curso que estava sendo oferecido pela Igreja Adventista de como deixar de fumar. E ali ele começou a ouvir sobre a palavra de Deus. E agora já um jovem,
ele escolheu vir e conhecer melhor Jesus. E esse tornou-se um filho também do coração. Para mim é como se fosse já da minha família e agora vai se unir também à família de Cristo. E hoje também nós teremos o privilégio de ver o Kennedy se entregando a Jesus, descendo as águas. Infelizmente a nossa igreja não pode estar presente, mas eu creio que nos lares de cada família dessa igreja, nós estamos ali com o nosso coração feliz, porque 2 novas pessoas decidem se unir a Cristo e agora vai fazer parte dessa igreja e somar aqui no trabalho, na obra de Jesus, que é cumprir o ID, né? Então nós estamos felizes e agradecidos ao Senhor e que Ele continue atuando através dessa igreja. Portanto, hoje nós temos aqui o Willis. Seja muito bem-vindo. Temos aqui também o filho que está o acompanhando, o pai. O filho já foi batizado, mas o sonho dele era estar aqui com o pai. Estar com o pai. E nós vamos realizar. E nós temos o Kennedy, jovem, está aí somando com a gente já há bastante tempo, passou por uma experiência difícil recentemente, ambos passaram, nós testemunhamos, nós acompanhamos, mas ele escolheu estar do lado certo. Escolheu estar do lado certo. Vivemos do lado errado, mas em breve Jesus ele vai te colocar do lado certo, do lado da salvação. Então ele diz: aquele que crê e for batizado, esse será. Mas eu tenho que encerrar. Talvez tem muitas pessoas que estão aqui que já são batizadas. Fala assim: pastor, como eu posso escolher estar do lado certo hoje? Simples, viva aquilo que você se entregou. Pois no versículo 15 do livro de Mateus, capítulo 16, ele diz o seguinte: e disse-lhes: vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. E aí ele repete: aquele que crer e for batizado, esse será. Então essa é a nossa missão. É por isso que hoje nós temos esse milagre acontecendo do Kennedy, do Willis. É porque alguém pregou o evangelho, falou que tinha chance de mudança, mesmo vivendo em um mundo de problema. Mas Jesus ele faz milagre hoje. O maior milagre não é ressuscitar um morto, mas é transformar uma vida. Por isso, amigos, eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês nesse momento. E com a livre consciência de vocês, vocês vão me responder agora. Kennedy e Willis, vocês aceitam a Bíblia como sendo a infalível palavra de Deus na vida de vocês? Amém? Vocês podem falar um amém também para reforçar. A gente vai um pouquinho, tá? Mas vocês podem reforçar. Vocês aceitam a crença bíblica da Trindade, a existência de Deus Pai, Filho e Espírito Santo? Amém? Vocês aceitam a Jesus Cristo como Salvador pessoal da vida de vocês? Amém. Vocês aceitam aguardar os mandamentos de Deus, inclusive o sábado, o 4º mandamento? Amém. Vocês aceitam deixar o uso de bebidas alcoólicas, café, fumo, narcóticas, drogas ilícitas, alimentos imundos e seguir um regime alimentar saudável de acordo com o que a Bíblia nos orienta? Amém. Vocês aceitam abandonar as diversões mundanas como cinema, bares, teatro, jogos de baralho, jogos de azar e atividades similares a essa? Amém. Deus seja louvado. Vocês aceitam ter um plano individual de comunhão com Deus por meio da oração e o estudo diário da Bíblia, da lição da escola sabatina e do Espírito de profecia? Amém. Vocês aceitam frequentar os cultos e reuniões regulares que essa igreja realizar? Amém. Vocês aceitam a devolver fielmente e voluntariamente os dízimos e a oferta de acordo com a orientação bíblica? Amém. Vocês aceitam o chamado de Cristo para serem discípulos e praticarem ativamente na pregação do Evangelho? Amém. Deus seja louvado. Vocês aceitam procurar manter um bom relacionamento com os seus semelhantes? Vocês aceitam crer na crença bíblica da orientação profética do Espírito de profecia manifestado por Ellen White? Amém. Deus seja louvado. Amigos, vocês viram alguma pergunta difícil? Alguma pergunta que Deus pede algo impossível de nós? Ele simplesmente pede: aceita Cristo como seu Salvador e as outras coisas serão consequência.
nessa manhã, nós temos duas pessoas que irão ser entregadas a Jesus. Milagres maiores do que ressuscitar mortos, curar um enfermo, é uma pessoa que converte o seu coração a Jesus. E eu gostaria de saber de vocês que são dessa igreja adventista, representante aqui de todos os nossos membros, se vocês aceitam esses 2 novos membros como membros ativos e participantes da nossa igreja. Amém? E tem muita gente através da internet que lá em casa, que pertence a essa igreja, que também está levantando a mão. Deus seja louvado por isso. Portanto, a partir desse momento em diante, nada mais impede vocês de serem batizados. Nós vamos nos direcionar ao tanque agora e nós vamos estar realizando aqui. Linda cerimônia do batismo. Oi, o som melhorou, né? Bem, nesse momento então nós vamos realizar o batismo do Luiz. Eu orei, muita gente dessa igreja orou e o milagre aconteceu. Miriam, para mim, um momento muito lindo. Eu estava aqui no dia do batismo do Cauê. Vi os olhos do Cauê varando lá. Deus ele faz milagre. O céu todo estava filmando. E hoje você tem o teu pai tomando a mesma decisão, escolhendo estar do mesmo lado da família e de Jesus. Isso para mim realmente me emociona. Por isso, Iris, nesse momento, cumprindo a ordem do Mestre, para que teus pecados, todos os teus pecados, sejam perdoados, para que teu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem, agora nós temos o Kennedy. Kennedy, eu conheci ele logo quando eu cheguei. Infelizmente as circunstâncias não eram boas e por muito tempo ele esteve ali no pronto-socorro, juntamente com sua mãe, com sua avó, com toda a família. A gente estava unidos em oração, mas os caminhos de Deus muitas vezes nós não entendemos, mas nós confiamos. Nós confiamos. E conhecimento e a dor são coisas que nos aproximam de Deus. Ele deixou isso para a gente. Mas no final de tudo você vai entender que o que importa é nós escolhermos estar do lado certo da vida. E amigo, eu tive que tomar essa decisão e hoje eu vendo você, eu lembro da minha decisão. Eu fico muito feliz porque você escolheu estar do lado certo da vida. Jesus, ele tem tudo de bom para você. É muito especial para você. A esperança que nós temos, ela é real. Por isso, queridos, nesse momento, para perdão dos teus pecados e para que o teu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro,
eu tenho a alegria de cumprir a ordem do Mestre, de batizar em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Bom, amigos, nós encerramos aqui. Quero agradecer a presença de cada um de vocês, a presença também da mãe de Saraiva, que está aqui presenciando o batismo do filho. Muito obrigado por a senhora ter vindo, tá? Motivo de alegria para a gente você estar aqui. Também da mãe do Kennedy e aos demais. Muito obrigado. Quero fazer uma oração daqui do curso agora para poder pedir a bênção do Senhor sobre cada um de nós. Convido vocês a se colocarem em pé nesse momento. Oremos. Querido amado Deus, obrigado por esse dia. Obrigado porque hoje nós aprendemos a importância de estar do lado certo da vida. Vivemos nas circunstâncias difíceis, vivemos em um mundo de pecado, mas o Senhor nos deu a chance de novamente voltarmos para o lado certo quando nós temos fé no que Jesus fez por nós. Pedimos a Ti que o Espírito Santo, Pai, nos guie às decisões corretas, que nós sim possamos testemunhar do lado da decisão que nós tomamos e cumprir a ordem que Jesus nos deu, de pregar esse Evangelho a todo mundo e todos aqueles, Pai, que crerem, forem batizados, mas sabemos também que eles escolherão o lado certo, que é o lado de Jesus. Pedimos a Tua graça, a Tua bênção sobre nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.